Jesus disse: pelos seus frutos vós os conhecereis. A igreja tem se tornado como Israel no princípio. Eles haviam visto todas as nações pagãs tendo um rei. Deus era seu rei. E eles haviam visto as nações pagãs tendo rei. Desta forma, eles desejaram agir como as nações pagãs. E eles compraram para eles mesmos um rei. E logo que eles fizeram isto, eles entraram em problemas. Gradualmente começou a entrar. Gradualmente o mundo começou a entrar sorrateiramente para dentro deles. Finalmente culminou em Acabe. Um rei vindo só um pouco mais perto disto, um pouco mais perto disto, e finalmente espremeu a vida para fora deles. E ali se foram eles. E quando o verdadeiro rei veio, eles não o conheceram. Essa é a mesma coisa que a igreja tem feito. Ela tem adotado, aqui está você. Ela tem adotado sistemas políticos, educações. Ela tem adotado organização, sociedades, grandes igrejas, jactanciosos pregadores que segregam. E quando o verdadeiro rei vem, eles não o conhecem. E eles estão crucificando o próprio Espírito Santo, que é seu rei. Eles não o conhecem, porém eles riem e o criticam. Como os judeus fizeram com seu Messias, a igreja está fazendo com seu Messias da mesma maneira. Eles não sabem disto. Eles não têm tido o discernimento espiritual, porque eles estão tão doutrinados com seus olhos, e o que eles veem, grandes edifícios, tentando se comparar com o mundo. Nós nunca exortamos a nos comparar com o mundo. Nós somos exortados a nos humilhar. E é a maioridade em Deus. E hoje, os evangelistas de cura nos campos, há uma tal competição. Competidores. Um diz: bem, louvado seja Deus, eu tenho tantos mil, eu tenho um encontro maior do que você. Que diferença isso faz? Se nós temos 1 ou 1 milhão, que diferença isso faz? Somos nós fiéis a Deus? Somos nós fiéis à sua palavra? Permanecemos nós sob o teste do Espírito Santo? É isto verdade? Essa é a coisa mais importante. Porém, nós nos comprometemos sobre a Bíblia. Muitos do nosso povo pentecostal, sobre as doutrinas fundamentais desta Bíblia, se comprometem a... Eu não desejo ferir sentimentos. Eu estou em minha própria igreja. E eu sinto que eu poderia somente fazer aquilo em minha igreja, porque eu estou pregando o Evangelho. Porém, há milhares de pregadores pentecostais que sabem que não há tal coisa na Bíblia como o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu desafio o arcebispo ou alguém mais para me mostrar aonde alguém alguma vez foi batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, eles se comprometem porque as organizações têm feito assim. Não há nenhuma pessoa no Novo Testamento, e por 300 anos depois, pela história, senão que fosse batizada no nome de Jesus Cristo. O que é isto? Organização. Aquilo é o que fez isto. Se comprometendo. E hoje eles têm tirado todos os obreiros da rua. Eles têm tirado o pandeiro fora da igreja. Eles têm tirado toda a glória fora da igreja. E tem pregação de seminários, aquela pregação crista de galo, toda polida em sociedade, e suas mulheres vestindo shorts e vestidos que colam ao corpo, e homens fumando cigarros e jogando e dizendo piadas sujas. Isso é uma desgraça na vista de Deus. Eu sei que isto é rude, porém é tempo de alguém dizer alguma coisa. Se comprometendo, consentindo, agindo como o mundo. Eu não me importo se eu tenho que permanecer sozinho, com ninguém a não ser somente com Deus. Eu pregarei a verdade da Bíblia de Deus e a defenderei. Se eu morrer ainda defenderei a verdade. Certamente, nós desejamos a verdade. Eu não serei medido de acordo com a igreja, porém, de acordo com a palavra de Deus, eu desejo ser medido. Porém, Dalila, você notou? Ela sabia que Sansão tinha um poder. E ela não sabia aonde era posto aquele poder.
Ela não podia dizer o que era aquele poder. Porém, havia algum grande poder que Sansão possuía. E ela desejava encontrar isto. E assim como Dalila, ela continuou tentando persuadir Sansão em busca da sua beleza. Ela se vestia realmente sexual, e ela andava perante ele, e ela dava um risinho abafado como algumas das pequenas adolescentes de hoje, e assim por diante. E quando vocês atuam como alguma outra coisa, uma striptease tentando conseguir Sansão para ela. Isso é a mesma coisa que o mundo tem feito à igreja. Agora, onde está seu grande poder? Bem, se nós nos organizarmos, isso quebrará o poder. A Igreja Católica fez isto. Porém, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E Lutero saiu. Então eles se organizaram novamente. Se você me amarrar com uma outra corda, isto me segurará. Assim eles fizeram. E os filisteus sobre ti, Sansão. O que aconteceu? Wesley saiu e quebrou as cordas. Agora você tem me enganado todo o tempo. Você não sabe que eu lhe amo, Sansão? Está bem, diga-me a verdade no seu coração. Está bem, me amarre com uma outra corda. Está bem, agora nós faremos isso. O que é isso? Isso é a corda denominacional. Deixe-me ser livre, porque eu não tenho nenhuma denominação. Então eu lhe digo, você me fará falir. Deste modo, para fora vieram os pentecostais. Aonde está o seu poder? Os filisteus vêm sobre ti, e ele quebrou as cordas novamente. Porém, agora o que sucedeu? Isto tem tomado os pentecostais. Os grandes doutores em divindade para os seus pastores. Algum grande homem. Eles têm tido somente tanta escola e rituais quanto os metodistas, ou batistas, ou qualquer um do restante deles tem tido. Entre numa igreja e você não pode ouvir um amém. Simplesmente tão frio quanto um grupo de esquimós que acabou de sair do Polo Norte. Frios, indiferentes. E agora os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Os filisteus vêm sobre ti, Estados Unidos. Onde está aquela unidade de espírito? Onde está a unidade de Pentecostes? As Assembleias de Deus é a unida, e a Igreja de Deus é isto, aquilo, outro, cada um com um ismo diferente, este com isso e este com aquilo. Nós estamos tão quebrados que você pode ir numa cidade para realizar um reavivamento. Se uma igreja patrocina isto, o restante delas nem mesmo comparecem. Os comunistas vêm sobre ti, Estados Unidos. Onde está nosso poder? Onde está nossa glória? O que é isto? Porque nós fomos após a sabedoria do homem, ao invés do poder de Deus. Ora, eles têm tido nossos pregadores e coisas que estão tão formais e engomados, até que eles têm nos organizado ao ponto que nós ficamos tão engomados e de pescoço duro, até que as pessoas, você nem ouve mais um grito na igreja. Você nunca ouve ninguém clamar? O assento dos que choram está colocado no porão? Não há mais glória na igreja? Tudo o que nós fazemos é somente nos assentar sossegados, tão formais quanto nós possamos ser. Nós não estamos livres, nós estamos amarrados. O diabo, com seus demônios modernos, tem amarrado a igreja do Deus vivo. Correto. Não há mais poder na igreja? Não há mais liberdade? As pessoas estão tão engomadas e formais. Ora, Deus pode vir no meio do povo pentecostal e mostrar que Ele é Deus e provar seus sinais da sua ressurreição. Isto nem mesmo os estremece. Glória! Ora, isto é uma desgraça. Eu ando pelo país, Deus operando sinais, e as pessoas sentam e... Bem, eu suponho que aquilo está bem. Eu sei que isto pode ser feito. Isto não os move. Por quê? Eles estão acorrentados com Dalila, o mundo. Eles estão em grilhões. Agora eles até mesmo os têm colocado acorrentado numa confederação. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. O que você fará acerca disto? Nós temos tido grandes denominações, certamente. Nós temos tido o maior número de membros do que nós alguma vez tivemos. Porém, onde está o Espírito? Onde está o Espírito Santo? Isso é o que o diabo tem feito. Tem procurado entrar para dentro da igreja. Continuou procurando entrar para dentro da igreja. Venha para cá. Eu lhe darei um grande e enorme tabernáculo aqui se você somente fizer isto.
Se você tirar aquele pregador fanático que você tem e pegar um homem, um doutor em divindade, que tenha senso, nós construiremos uma igreja bela, enorme e clássica, e nós seremos como o restante deles. Que vergonha! Seria melhor ter um homem que não soubesse a diferença entre grão de café pela metade e feijão, porém fosse cheio com o Espírito Santo, que estivesse sem compromisso pelo poder de Deus. Porém, isto se tem tornado tão engomado, até que algum pobre santo possa romper no meio de um encontro e falar em línguas, ou gritar um pouquinho, ou fazer algo, e o restante deles darão uma olhadela e se admirarão. O que foi isso? Bem, me pergunto por quê. Deve ser um fanático que apareceu em algum lugar. Vocês sabem que essa é a verdade. Algum pobre santo dá um passo para dentro e fica suficiente feliz para levantar suas mãos e chorar e louvar ao Senhor. Alguém que gritará amém para a pregação do Evangelho, e o restante deles virarão para ver o que ele disse. Isso é pentecostais. Qual é o problema? Vocês estão se moldando segundo os metodistas, segundo os batistas. Eles se moldaram segundo os católicos se moldaram segundo o inferno. E todos juntos, isto tudo junto segundo o inferno. Correto! Dalila tem tentado fazer você entrar em grandes igrejas. Ministros bem treinados e educados tomam a classe melhor. Bem, sabe, o fulano de tal aqui embaixo é um milionário. E se nós pudéssemos fazê-lo vir para a nossa congregação, que coisa! Se ele não nasceu de novo, então ele não merece estar ali. Eu não me importo se ele tem $1 milhão. Se ele possui 40 Cadillacs, seja o que for que ele tenha, ele tem que nascer de novo, vir diretamente para um novo nascimento e ser regenerado pelo Espírito Santo e sair fora dali em um novo nascimento, soltando ranho, me perdoem, clamando e gritando e fazendo um berreiro como o restante deles fazem e viver uma vida depois para provar que ele o tem. Amém! Isso é o que você necessita. Sansão, os filisteus vêm sobre ti, os comunistas vêm sobre ti, o mundo vem sobre ti, o diabo vem sobre ti. Eles voltam e veem o Espírito de Deus operando milagres e fazendo coisas da sua ressurreição, o que Jesus prometeu. Eles dizem, você sabe, eu penso que o irmão Branham tem muita telepatia mental. Meu pastor disse que isso era do diabo. Você pobre hipócrita, infiel iludido, todo polido, você lobo em pele de ovelha. Jesus disse, se vós tivesses me conhecido, vós teríeis conhecido o meu dia. Porém, vocês tomam um grupo de Saúls que tenta fazer vocês como o restante do mundo. Nós desejamos um grupo de homens de Deus que não se comprometam sobre a palavra, porém preguem a verdade e permaneçam no batismo do Espírito Santo.